Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Hoje iremos falar um pouquinho sobre algumas temáticas, né, a partir do filme O Poço, tá? O filme O Poço, o seu nome original vem como plataforma, tá? The Platform. Meu inglês é péssimo, desculpa aí. Mas a versão brasileira remete ao Poço. O Brasil já tem disso, né? Já tem dessa história, porque não é de hoje que eles mudam o nome, né, para ficar mais atrativo comercialmente. O fato é que o filme ele divide opiniões, tá? E eu vim aqui fazer algumas reflexões, tá? Analisar um pouquinho o filme do que eu percebi no filme, tá certo? Bom, gente, o filme eu vejo como uma grande metáfora, tá certo? Fica bem mais fácil para que nós possamos entender a metáfora do filme com o nome O Poço. É melhor do que plataforma, porque plataforma talvez ficasse uma ideia fechada muito mais na finalidade do que com os meios, digamos assim. Ou seja, se eu chamo o filme de plataforma, eu poderia analisar o filme puramente numa visão econômica e política, né? Onde eu colocaria a questão das classes sociais, né? Isso, daí plataforma. Mas eu preferi fazer um trocadilho. Plataforma com platô. Platô, a palavra Platão, vem da palavra platô. Portanto, eu encaro o título Poço como uma grande metáfora. Quem sabe uma volta à caverna? De repente, né? De repente pode ser isso, né? Por isso que eu coloquei aqui, a partir disso, pensar sobre o poço. O poço no sentido de uma, como eu posso dizer, de uma metáfora, como se fôssemos o voltar para uma caverna moderna, sabe? E por que não dizer que os shoppings seriam uma caverna moderna? Não é isso? Quando entramos no shopping é como entrar num poço. E será que esse poço tem saída, pessoal? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, ok? Vamos lá então. Então, gente, esse filme mistura suspense, violência, reflexão filosófica, subjetividade, enfim, tá certo? Quando eu assisti O Poço, eu logo notei que, mesmo com cenas muito fortes, esse filme ele tem que ser degustado. Ele tem que ser mastigado quase que antropofagicamente, tá certo? Ele tem que ser mastigado, ele tem que ser devorado, beleza? Então, você vai, eu não digo se deliciando, porque há cenas até repugnantes. Porém, ele tem que ser digerido, tá certo? Essa metáfora, né, que remete à digestão, ou então que remete a uma ideia de que temos que digerir esse filme, né, isso vem bem a calhar, eu diria. E de certa maneira, quando você tenta digerir o filme, você acompanha os personagens que tem que digerir uma comida que desce, tá certo? E você começa a perceber que, à medida que a comida desce, vai ficando cada vez menos comida para quem está lá embaixo. Para quem está lá no fim do poço, né? Digamos assim, quanto mais embaixo, menos comida, tá certo? Muitas vezes, os personagens têm que comer muito rápido. Comem tão rápido que não chegam a saborear, que não chega a mastigar. Muitas vezes engolem inteiro, né? E outras vezes eles vomitam, eles urinam, eles defecam, porque eles não são capazes de digerir aquilo, tá certo? Aquilo ou aquela realidade, digamos assim, beleza? Então, nesse sentido, eu lembrei do poeta Cazuza quando ele diz: canibais de nós mesmos até que a terra nos coma, né? Essa ideia de ser canibal do outro ou canibal de si mesmo lembra muito a ideia do contratualismo de Thomas Hobbes, quando mesmo achava que deveríamos passar pela questão do contrato social, porque antes do contrato social seria o estado de natureza humano. E o estado de natureza humana, para Hobbes, era o seguinte: o homem entrava em guerra contra ele mesmo. Aí vem aquela ideia do homem ser o lobo do homem, não é isso? Então, assim, o homem, no seu estado natural, ele estaria no estado de guerra. Lembrem-se
desse estado de competição, né, que ocorre também no filme O Poço. Eu consigo enxergar, né, o Thomas Hobbes quando ele fala que o homem é o lobo do homem, né, ou então quando ele fala que o homem, no seu estado natural, ele entra no estado de guerra, beleza? Então, eu começo com metáfora remetendo a Platão, uma metáfora de que temos que entrar nessa caverna, que seria o poço, e trago à tona a ideia do contrato social de Hobbes, tá? Uma coisa interessante é o seguinte, que tem um momento em que nós percebemos em que os personagens, né, eles são muito parecidos conosco na vida real, né? Na vida real estamos meio que zumbis, né? Zumbis atrás de miolos, ou então seres sonambólicos que não sabemos para onde ir. É como se estivéssemos vivendo no deserto do real, digamos assim. Mas que deserto é esse? No deserto ilusório. No deserto dessa metáfora, ocorre muito com shopping centers. Eu lembrei muito do livro Percy Jackson e do próprio filme, em que ele entra no cassino e o cassino, ele passa, eu acho que 4 dias no cassino, iludido a partir do momento que ele come a flor de lótus. E o que é essa flor de lótus? É a ilusão. É tudo o que nos salta aos olhos em relação ao desejo, em relação ao consumo, tá? Nesse sentido, eu vejo muito essa questão do fetiche da mercadoria, né? E aí me lembra Marx, né? Aquilo que nos salta aos olhos em relação ao consumo é como se a mercadoria dissesse assim: vem, me consome, me leva, né? Nesse sentido, eu trago também à tona uma ideia de um pão e circo revisitado, né? Aquela velha ideia romana do pão e circo, onde as pessoas têm um espetáculo, tá certo? E esse espetáculo nos ilude. Essa ideia de espetáculo também me traz uma ideia de Guy Debord, né? Quando ele fala da sociedade do espetáculo. Não basta hoje em dia você ser autêntico no sentido essencial, mas você precisa aparecer. Você precisa ser midiático, você precisa... Não é à toa que quando nós assistimos, através da indústria cultural, algumas séries, e essas séries remetem a um tipo de pensar, a um tipo de reflexão, essas séries saem logo do ar. Por quê? Porque elas não são interessantes comercialmente. Elas não são comerciais, elas não trazem um retorno financeiro. Esse espetáculo tem que trazer um retorno financeiro, entende? Então você percebe que quando ocorrem de aparecerem filmes bem interessantes, eles ficam por pouquíssimo tempo, tá? Em relação a essa questão da indústria cultural, eu também queria colocar aqui, me vem uma ideia da comida que ela é desejada, né? O momento da comida, mesmo que a comida ela seja bem questionável, que são restos de comida, tá? Mas é o que nos coloca. É como as programações de TV aberta e TV fechada. Segue todo um padrão. É como nos deixassem, nos oferecessem restos, não é isso? Então, me vem essa ideia. Me vem também uma ideia, galera, de... Quando eu penso na prisão do poço, eu penso em Foucault. Quando Foucault ele vai repensar o sistema panóptico, né, do Jeremy Bentham. O sistema panóptico o que é? É uma espécie de prisão, você vai imaginar uma espécie de prisão circular, onde no círculo existem as celas, no meio existe uma torre toda de vidro, digamos assim, e essa torre é o observador. E o preso, ele começa a ter a percepção de que ele não está sendo vigiado. Então aí há toda uma substituição, né? Vamos pensar aqui a ideia do sistema prisional. Se você pega ali, remetendo desde a Idade Média, tá? Onde as pessoas suspeitas, digamos assim, ou que pensavam fora da caixa, ou então que tinham uma ideia diferente do todo, essas pessoas eram queimadas vivas. Quantas mulheres foram queimadas, acusadas de bruxaria, né? Quantos filósofos, né,
foram também acusados e tiveram a morte na fogueira. Veja o caso de Giordano Bruno, né? Então, nesse sentido, a questão da punição, ela foi mudando. Quando você remete ali ao século XVII, né, os inimigos do rei, eles simplesmente eles eram marginalizados. Eles ficavam à margem da sociedade. Colocavam um cara no calabouço para apodrecer ali, né? Ou então colocavam o cara no manicômio. No manicômio geral, no manicômio para loucos. Veja o que aconteceu com o Marquês de Sade. Então, não deixa de ser a ideia do poço, a ideia também da marginalização. Eu vou deixar o personagem à margem. Né? Então, até aí, eu tô fazendo uma leitura social, né? Eu faço também, de certa maneira, essa leitura econômica, por que não dizer? Porque tem momentos que que o personagem, né? Ele tá, digamos assim, no 50º andar, né? E depois vai até o 30º, depois vai para o 7º, depois ele fica oscilando entre as classes. Há uma mobilidade, ora, uma mobilidade crescente, ora, uma mobilidade decrescente, até o momento em que ele tem uma grande ideia. Mas eu quero fechar ainda essa ideia do Foucault, tá? Gente, vamos lá. Idade Média, queimados na fogueira, século XVII, XVIII, né? Calabouços, inimigos do rei, hospital psiquiátrico, beleza? Para tirar aquele inimigo da visibilidade. Pós-revolução industrial vem os presídios. Os presídios que geralmente ficavam numa ilha, afastado da cidade. Pós-presídios vem as novas penitenciárias, onde o preso ele tem banho de sol, né? É totalmente diferente do estilo masmorra. Você nota que o cara sai ali da escuridão e vai para a luz. Você percebe que hoje o sistema está mais evoluído ainda, porque estamos presos em nossas próprias casas, estamos presos em nossas próprias consciências. Existe todo um discurso da classe dominante que o sistema de vigilância é para melhor nos assegurar, né, em relação à questão da segurança pública, né, em relação a vigiar quem está burlando a lei, a norma, mas no final das contas acabam com a nossa privacidade. Privacidade não seria, digamos assim, a palavra de ordem do momento, tá? Acabam com a nossa privacidade. Eles estão nos vigiando, alegando que querem, né, dar segurança, quando na verdade eles querem nos punir. Então esse filme traz a sensação de que o preso, quem está no poço, está sendo vigiado, como se fosse no sistema panóptico, como se fosse um grande Big Brother, entende? Que é uma franquia mundial aí, super famosa, e esse personagem ele estaria preso, mas sendo observado. Tranquilo? Vamos lá. Eu também trago um aspecto, de certa forma, eu trago uma atmosfera mítica quando eu falo do ato de comer, tá? Quando eles comem, quando eles devoram, eu falo no sentido antropofágico, sabe? Eu falo no sentido em que é um sentido ritualístico, certo? Você devorar o outro. Inclusive tem uma personagem que devora os outros, né? Então me lembra muito o ritual de passagem. O que é ritual é o mito acontecendo, é o mito em movimento, né? Então traz algum símbolo, traz alguma significação essa questão de comer o outro, tá? E literalmente, porque remete também às tradições xamânicas, né, indígenas, quando um guerreiro vai lutar com o outro, ele arranca o escalpo do outro, né, e guarda aquilo. É como se a força do guerreiro se voltasse para o guerreiro vencedor. Você tira o escalpo do seu adversário. Quando também eu penso sobre o canibalismo, né? Quando os indígenas, mais, digamos assim, que tiveram menos contato com a civilização, com os europeus, em que eles devoram os europeus, né? É nesse sentido de devorar o outro para ter o conhecimento do outro, para, digamos assim, absorver a energia do outro, tá? Eu vejo muito como um ritual tribal essa questão de você devorar o outro.
Vejo também, pessoal, tem um momento ali em que começa a acontecer, as mortes começam a acontecer, muitas vezes um mata o outro, né? E eu, com um olhar muito mais voltado para uma teologia, ou então um olhar mais metafísico, porque temos que separar aí a religião da religiosidade, eu falo no sentido muito mais espiritualista, tá? Em que o personagem Trimagasi, ele seria o companheiro mais experiente, tá certo? Ele seria o companheiro mais experiente do Gorick, que é o personagem principal, digamos assim. E o Trimagari, que fica falando óbvio, né? Ele vem como uma espécie de traidor, né? Como se fosse uma espécie de Judas. Mas espera aí, como é que eu posso falar traidor se ele meio que ajuda o Gorick com as provocações, né? Ele ajuda. Tá certo que horas ele alfineta, mas deixa umas pistas. Por exemplo, quando ele fala das facas japonesas, né? Que ele comprou uma faca japonesa que corta até lata, mas ele não precisa cortar lata. Olha a ideia, né, do espetáculo da indústria cultural, né? Lembra aqueles aquelas antigas propagandas das facas japonesas Ginsu, né? Acho que era Ginsu. Acho que era isso, eu era criança quando passava essa propaganda, né? E de repente, o Trimagasi, ele vem como Judas. E me vem com uma ideia muito revolucionária, tá? Porque ele pensa sair daquilo, ele pensa enfrentar aquilo, mas os meios pelos quais ele escolhe, ou ele fica cômodo com aquela situação, ou ele se sente cômodo, ou então ele tenta revolucionar. Aí ele até pensou na possibilidade. Mas aí o Gorick vem com essa ideia de tentar revolucionar, de tentar mudar o status quo, né? E é a partir daí que ele se sente ameaçado pelo próprio Trimagasi, né? Então nesse sentido eu vejo o Trimagasi como uma espécie de Judas, que nesse caso não seria um traidor, tá? Por quê, pessoal? Veja, observe que na Santa Ceia, Jesus, no último momento lá com os discípulos, Jesus chega a falar, tá? Fala para Pedro, falando assim, alguém vai me negar por 3 vezes, olhando para Pedro. Só faltou dizer, olha, você, Pedro. O Pedro, assustado, como assim? Como ele está dizendo isso? Eu jamais faria isso, né? E acaba fazendo. Na mesma noite, ele olha para Judas e diz, um de vocês vai me entregar. Vai me entregar para os romanos, né? Aí Judas fica com aquela perturbação. Quer dizer, gente, observa. Quando eu penso em traição, a traição, ela só de fato se configura traição quando não sabemos, quando descobrimos algo, mas não sabíamos até então. E aí nos sentimos traídos. Mas, se é algo de comum acordo, o plano de repente deixa de ser traição para virar um plano divino. Então eu não vejo o papel de Judas, tanto o papel de Judas quanto o papel do Trimagasi, como um traidor. Não, eu vejo como um instrumento. Um instrumento para um plano divino. Beleza? Nesse caso, para esse plano secreto, né? Numa tentativa desesperada de sair do poço, digamos assim, tá? Interessante que lá pelas tantas, vai entrar um personagem, certo? Vai entrar um personagem chamado Barat, tá? O Barat é um personagem muito interessante, mas é um personagem que ele tá em outro patamar, mas ele vem trazendo uma mensagem, né? É como se, ou melhor, anunciando a mensagem, digamos assim. Ele me aparece muito como João Batista, que não era o Messias, mas que anunciava o Messias, mas que tinha parte nessa missão, beleza? Então Borat, nesse sentido ainda metafísico, espiritualista, ele me aparece muito como João Batista, tá certo? E o Gorick como Messias, né? E quando o Messias saca
para ele quebrar o meio, para ele sair do poço, ele precisaria descer. Essa é a grande sacada, né? Ele precisaria descer. É como se ele tivesse que deixar morrer para trazer a mensagem. E a mensagem me veio com a ideia da criança, me veio a ideia do Espírito Santo, a mensagem, né, que Jesus deixa, digamos assim, nesse sentido mais espiritualista do termo, né, para o filme. Então eu vejo muito essa questão, tá? O filme também me remete a uma outra questão muito interessante, uma questão bem psicanalítica, eu diria, tá, gente? Porque, vamos lá, eu vejo o Trimagazzi no primeiro momento. Eu vou fazer duas leituras psicanalíticas, digamos assim, tá? Eu vejo no primeiro momento o Trimagazzi como uma pulsão de morte, tá? Uma vontade que nos leva a algo muito autodestrutivo, tá certo? E vejo Imagiri como uma pulsão de vida. Quer dizer, nós temos essas. Você alterna por essas duas, né? Essas duas grandes pulsões, essas duas grandes inclinações, uma para a morte e outra para a vida, tá? Imagiri com a pulsão de vida e o Trimagazzi, Trimagazzi, isso, com a pulsão mais uma pulsão de morte, tá certo? Só que eu não esgoto aí. Eu tento pensar, digamos assim, num sentido muito mais psicanalítico, com o próprio sistema do consciente e inconsciente. Veja bem, o Freud postula, né, na sua segunda tópica, o id, o ego e o superego. Então como é que eu enxergo, né, dentro do filme esses parâmetros aí? Eu vejo que nesse sentido, nessa segunda leitura, tá? Nessa segunda leitura, eu vejo o Trimagiri como um superego, tá certo? Aquele moralista, aquele que não aceita tanta liberdade. Essa liberdade vem com o Borá. O Borá, né? Aquele cara, ele é mais ousado, ele não mede as consequências, ele quer agir, ele quer ir. E o Gorenk, ele é como o ego. Ele fica entre o Borá e o Trimagari, tá? Ele fica entre um e outro. No segundo momento, que é o que eu falo, né, a segunda tópica do Freud, nesse sentido, o Trimagari, ele é o superego, é a censura, o Borá é o id, certo? E o Gorenk é o ego, que fica nessa tensão entre esses dois polos, tá? E isso me leva a pensar o seguinte, que o personagem principal, ele acaba sendo, ou acaba representando, no sentido simbólico, inconsciente, o homem como ser da falta. Me falta algo, eu quero comer, eu quero me alimentar, eu quero me preencher. Né? O indivíduo aparece como um ser de uma eterna falta. E aí me vem também Lacan, né? No sentido de que, como algo me falta, eu tendo a idealizar. Eu tendo a idealizar as coisas, e toda idealização, ela nos aparece como algo perfeito. Não é à toa, pessoal, quando desejamos muito uma coisa, que temos essa coisa, desistimos. Porque não é aquilo que você desejou, não é aquilo que você projetou. É como se o desejo, ele tivesse muito mais ligado à idealização do que o próprio objeto de desejo. Vou dar um exemplo mais específico. Quando você deseja alguém, você se apaixona por alguém, né? Você fica idealizando uma perfeição. Quando você tem esse alguém, você percebe que não é perfeito, que esse alguém não é perfeito, você começa a perceber os defeitos, aí você de repente pensa, pô, melhor ser amigo, sabe? Então nesse sentido, nós tendemos a essa idealização, né? Essa idealização é a fome que é projetada. Eu idealizo sempre algo de perfeito. Porém, galerinha, o que acontece? O objeto que é idealizado, ele tem que ficar eternamente ausente. Porque se eu conseguir obter esse objeto,
eu vou desistir, eu não vou mais querer. Ele precisa estar ausente e intocável, beleza? E para fechar a ideia, gente, essa fome, ela não acaba. Essa fome, ela é insaciável. E acaba com o fenômeno da morte, tá? Acaba com o fenômeno da morte. A morte simbólica seria a saída do poço, porque a saída do poço é sair de uma condição de sofrimento, onde o indivíduo ele vive numa sociedade, ele deseja o tempo todo, tá? Mas ele pode sair dessa condição de sofrimento. Agora ele sai como? Morrendo. Morrendo significa, morrer significa renascer, significa voltar para um único local, onde não haveria tensão, onde a necessidade seria suprida, que seria o quê? O útero materno, tá? Então morrer, renascer, como um ciclo, beleza? Então nesse sentido, eu acabo terminando o desenho dessa análise, dessa obra fantástica, né, que é a obra do Poço, com um recado de Lacan, de Jacques Lacan, que, por exemplo, já que não podemos viver plenamente dos desejos, nós podemos ressignificar. Ressignificar essa luta pela comida. Ressignificar essa luta por essa saciedade. Se eu sou um ser da falta e se essa fome me aparece como algo necessário e eterno, e que só acabarei com a morte, que eu faça da vida algo especial, né? Que eu viva a partir, ok, de meus desejos, mas que eu possa ressignificar esses desejos. Eu possa ressignificar na minha vida e na vida do outro, porque afinal de contas, nós acabamos respeitando, valorizando a vida quando a gente valoriza a vida do outro. Quando nos tornamos éticos, né, e respeitamos todas as liberdades, não é isso? Respeitamos os direitos e deveres, respeitamos as diferenças de credo, de gênero, ok? Procurando o máximo possível, nesse deserto do real, amenizar as diferenças sociais, tá? Então, eu termino essa análise perguntando a vocês: será que estamos vivendo no poço? Será que estamos no momento que dizia já bem antes Max Weber, o sociólogo, né, o sociólogo clássico, momento de secularização? O Max Weber, quando colocava a secularização, ele dizia assim que cortamos o cordão umbilical, né, digamos assim, da educação dogmática, e hoje parece-me que não cortamos esse cordão, né? Parece que cortamos o passado, por isso que o Max Weber fala de secularização, que eu corto o cordão do dogmatismo, da visão religiosa, mas ao mesmo tempo eu abraço as artes, a filosofia, a ciência, mas hoje parece que retrocedemos. Estamos num país que foi a 8ª economia do mundo, e agora nós somos falados no mundo inteiro, não pela economia, mas por sermos motivos de piada. Então, nesse sentido, gente, eu fico pensando, né? A que ponto nós chegamos? Será que voltamos à Idade Média? Ou será que vivemos uma novidade média? Bom, eu não sei. Eu sei que estamos no poço. Talvez até no fundo do poço. Mas eu pergunto a vocês: será, galera, que sairemos do poço? Fica aí a reflexão. E até a próxima live. Por hoje é só.